Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, quarta-feira. Quero desejar a todos vocês um dia abençoado, pleno, cheios da presença do Senhor. Amém, queridos? Amados, nessa semana, que passou, eu fiquei assim profundamente tocado, quando eu tive notícia de um irmão em Cristo que recebeu a notícia de que está com câncer e queria passar por uma cirurgia no INCA, A previsão é de pelo menos 1 ano e meio de tratamento, quimioterapia, radioterapia, é uma ciranda de exames, tudo mais que tem que se submeter a alguém que é cometido por essa moléstia, Esse irmão é jovem, cristão, pai de 2 filhos menores, moram com ele, A esposa o abandonou e ele também perdeu sua mãe, que era a coluna assim para a criação dos netos e apoio, para a sua estrutura de vida. Ele é baterista, de um grupo de louvor de igreja. Enfim, nós oramos, continuamos orando por ele, porque ele já deu notícia de que a cirurgia foi bem, graças a Deus, e agora é um tratamento, E nós pedimos cura, pedimos virtude de cura. E meus olhos, eu sou muito sentimental, demoraram algum tempo para secar, pois a gente sente assim, que algo terrível, poderia estar acontecendo com a nossa família, enfim, eu conseguia sentir em mim a dor e a ansiedade daquele irmão, já que em antecipação, pelos meses de batalha que terá pela frente, é muito duro. São coisas assim que a vida nos prega, E esse episódio me afundou em reflexão sobre uma das questões mais antigas, entre os cristãos. Como aceitar a ideia, de um Deus bondoso e misericordioso deixar seus filhos enfrentarem doenças que causam dor e sofrimento? Eu já ouvi essa pergunta muitas vezes. E eu tenho uma visão, disso. E para falar sobre isso, antes de mais nada, devemos lembrar que nós estamos vivos, e sujeitos a todo tipo de enfermidade. Parece meio óbvio, mas acredite, para muitos não é. Há uma doutrina disseminada em muitas igrejas com base em Isaías 53, de que Jesus curou as doenças do universo na cruz e basta termos fé que o interruptor da cura, da doença física será acionado, Olha, vamos entender uma coisa. Primeiro que Jesus não veio resgatar nem carne nem sangue, mas a alma perdida do homem. Está em Lucas 19, onde se enfatiza que o propósito de Jesus, o Filho do Homem, não é curar o corpo físico das pessoas, mas justamente as enfermidades, as doenças da alma, causadas pela maldição do pecado, Essa passagem, ela destaca o foco da missão de Jesus, Ele veio justamente para fazer salvação, cura espiritual, em contraste, com uma possível interpretação literal da sua vinda para curar fisicamente. Em outras palavras, amados, o foco da missão de Cristo é a restauração espiritual, é a reconciliação com Deus. Uma vez nós pensamos assim, nós vamos entender que Jesus não veio para fazer um mero resgate físico, o material, mas ele veio para resgatar a alma perdida do homem. Então, voltando ao ponto de que Deus não se importa com a dor e o sofrimento humano,
Eu acredito que, em sua soberania, Deus é capaz de manter uma pessoa doente por mais que ela tenha a maior fé do mundo. Eu acredito no seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Né? Jesus, ele na agonia dele, falou assim: Olha, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele sabia que ele ia sofrer muito na cruz, né? Mas cumpra-se a tua vontade. Então, enquanto nós estamos vivos, nós vamos habitar nesses corpos frágeis, aglomerados, né, de tecidos e líquidos sujeitos à doença, degradação, falência, decadência. Uma coisa importante que nós devemos entender é que a salvação de Cristo não blinda nossos corpos contra bactérias, vírus, né, e outros tipos de problemas de saúde que nós possamos vir a ter, né? A salvação é espiritual e não corpórea, né? Salvos e não salvos ficarão doentes do mesmo modo. A vida nos prova que isso é fato. Então nós vemos aí islâmicos, espíritas, satanistas, católicos e crentes evangélicos, todos ficam doentes e são curados, né? Simplesmente porque todos os fiéis de todas as religiões fazem parte do mesmo grupo de seres humanos. Nós somos humanos, né? E humanos ficam doentes. Então lembre-se de que todo mundo que um dia foi curado de alguma enfermidade, né, seja por atendimento médico ou até por um milagre, porque os milagres existem e acontecem, né? No fim, vão acabar sucumbindo a outro mal. Ou você acha que Lázaro, irmão de Maria e Marta, né, está vivo até hoje? Então, nós somos espíritos infinitos que habitamos em corpos finitos, né? Nós vamos adoecer, vamos morrer, e é bom nós estarmos cientes disso, né? Então você poderia dizer: ok, pastor, tudo bem, todos vamos ficar doentes e morrer um dia, né? Mas precisamos sofrer tanto com certas doenças tão terríveis? Me vem agora, amados, a história de Jó, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele ficou cheio de tumores na pele, né? Pela vontade do Senhor. E não nos esqueçamos também do espinho na carne de Paulo, que é possível, talvez, fosse uma doença, uma enfermidade. E estamos falando aqui do grande apóstolo Paulo, o segundo homem do Evangelho, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, mas para quem a graça de Deus bastava. Agora eu pergunto, né, o que tem de comum em todas essas coisas? Circunstâncias, em todas essas doenças, enfermidades, né, que pela ação direta de Deus, membros do seu povo, pessoas que ele amava e a quem queria bem, como Jó e tantos outros, acabaram sendo acometidos por doenças terríveis, né, e que causaram tanto sofrimento. O que eu vejo em comum em todos esses casos? Eu vejo que é o desejo do Senhor que nós venhamos aprender lições importantes por meio das enfermidades, né? Jó, por exemplo, falou: Olha, eu falei de coisas que eu não entendia, mas eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó aprendeu a ver a Deus pelo sofrimento que passou, pela experiência de vida que passou. Paulo, né, se é que o espinho na carne foi uma moléstia, recebeu uma lição de que a graça de Deus é o que há de mais importante. Jó sofreu para que bilhões de pessoas, né, de cristãos ao longo dos tempos, aprendessem com a sua história sobre soberania divina, né? Doenças e aprendizado, meus amados, andam de mãos dadas desde o Éden, né? Andavam na época do Antigo Testamento, continuam andando após a vinda de Jesus, andam ainda em nossos dias e seguirão andando até a consumação dos séculos, né? Deus sabe que nós somos pó e muitas vezes o aprendizado sobre a obediência, a graça e a glória de Deus vem mediante a um instrumento pedagógico de Deus, né, chamado doença, que infelizmente carrega a reboque dor e sofrimento. Isso é evidente, né? Muitos poderiam dizer que esse tipo de pensamento não coaduna com a essência de um Deus que é amor. É exatamente por isso, né, que precisamos entender os fatos do dia a dia, as nossas realidades, pela ótica do Senhor e não pela ótica dos homens, né? A palavra de Deus diz que os caminhos, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos.
Então compreenda uma coisa: quando o Pai, Deus, ele olha para você, ele olha para mim, ele olha para nós, está enxergando somente os míseros 80, 85 anos de vida durante os quais a nossa alma estará na Terra, né? Tão preciosos são aos seus olhos, né, que ele está vendo uma perspectiva muito mais elevada. O Senhor contempla os milhões de bilhões de anos que nós teremos, né, de vida eterna. Então, diante disso, sinceramente, o que você acha, né, que é mais importante para o Senhor? Suas poucas décadas aqui na Terra, né, de existência terrena, ou a eternidade com Ele? Eu vou fazer uma afirmação paradoxal, né? O amor de Deus por nós é tão grande, mas tão grande, que Ele deixa que fiquemos doentes. Então, meus irmãos, terminando essa mensagem, saiba que Deus olha para mim, olha para nós e você sempre, sempre a partir da perspectiva da eternidade. Ele quer nosso bem eterno. Se para isso for preciso que nós soframos algum tempo, né, aqui na Terra, nesta terra terrena, e assim aprendamos importantes lições que vão impactar diretamente o nosso relacionamento e nossa intimidade com Ele, pelos zilhões de anos que teremos entre a doença e a eternidade, né? Não tenha dúvida, né? Assim será, né? E por quê? Em linguagem bíblica, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, né? Está lá em 2 Coríntios 4. Então, amados, que em meio à doença, em meio à enfermidade, aprendamos mais sobre santidade, sobre obediência, sobre soberania de Deus, sobre a graça de Jesus e, por fim, sobre a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, né? Compartilhe essa mensagem com alguém. Talvez você conheça alguém que esteja passando por uma enfermidade violenta, né? Que você possa confortar o coração dessa pessoa com a perspectiva de uma vida eterna com Deus. Amém? Um beijo no teu coração, dá um like nessa mensagem, inscreva-se nesse canal, toca no sininho e aguarde a próxima mensagem de Deus em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, queridos. Fica com Deus.